Gideão, o varão valoroso. Por cerca de 40 anos Israel bem sossegou, mas terminado esse tempo o povo não se aquietou, e pelo caminho idólatra a nação se enveredou. Pois os filhos de Israel provocaram ao Senhor, ao Deus único e verdadeiro, ao soberano protetor, que tanto já tinha feito por seu infinito amor. Nas mãos dos midianitas o Senhor Deus os entregou, e por cerca de 7 anos sob o jugo a nação ficou, numa cruel tirania que Israel subjugou. Pois sempre que Israel no campo estava semeando, subiu os midianitas e tudo vinha destroçando, assim as suas colheitas iam demais se arruinando. De Israel eles levavam todos os tipos de mantimentos, fossem ovelhas ou bois, e não dispensando jumentos, e com isso os israelitas ficavam sem os alimentos. Como nuvem de gafanhotos, assim agiam os midianitas, e para atacar Israel aliavam-se aos amalequitas, e com outros do Oriente logravam boas conquistas. Era tamanha multidão que não se podia contar, com seus camelos adestrados, preparados para lutar, assim fazia qualquer um tremer ali só de olhar. E pelos constantes saques Israel se empobreceu, até que bem de repente algo ali aconteceu, porque o povo israelita clamar a Deus escolheu. O Senhor manda um profeta alertar aquela nação que dantes tinha tirado Israel com forte mão do domínio dos egípcios da casa da servidão. Da mão de outros inimigos concedera livramento, e também terra ele deu para Israel ter mantimento, mas a nação mergulhava num profundo esquecimento. Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém Israel não ouvia a orientação quanto mais. Então o anjo do Senhor vê Israel se assentar debaixo de um carvalho que em Ofra ali está, que pertencia a Joás, uma biasrita do lugar. Gideão, seu filho, estava malhando no lagar o seu trigo da colheita para podê-lo salvar dos ladrões midianitas que iam ali para saquear. Malhar o trigo no lagar foi uma estratégia de Gideão para despistar os inimigos, levando-os à confusão, pois lagar é para as uvas, é esta a sua destinação. O Senhor é contigo, ó varão valoroso, disse o anjo a Gideão, aquele jovem cauteloso, que a este lhe responde, porém de modo duvidoso. Gideão fala ao anjo e com ele vem argumentar, dizendo que o Senhor Deus a Israel veio desprezar, entregando aos midianitas para desse modo o dominar. Mas o Senhor responde sem a Gideão criticar, vai nessa tua força e Israel irá livrar da mão dos midianitas, porque de Deus é o mandar. Gideão a Deus responde, mostrando a incapacidade, por ser de família pobre e desprovida de prosperidade, já que a tribo de Manassés era a menor da localidade. Eu hei de ser contigo, os midianitas tu ferirás, foi a resposta divina que não vê o incapaz. Tudo para ele é possível, porque é um Deus bem audaz. Querendo ter a certeza dessa promessa triunfal, Gideão roga ao Senhor que ele desse um sinal, para que assim se confirmasse esta palavra principal. Gideão pede ao ser que dali não se ausente, até que ele retorne trazendo ali um presente, pois talvez de alguma forma estivesse ele contente. Então foi Gideão e um cabrito preparou, com bolos asmos de farinha e com o caldo que ficou. Daí o anjo do Senhor essa comida apresentou. Então o anjo do Senhor o seu cajado estendeu, e logo subiu um fogo que a comida derreteu, e num rápido piscar de olhos este ser desapareceu. E foi aí que Gideão percebeu naquele instante que o ser que ele falava não era o tal um viajante, nem tampouco um ser humano ou outro ser semelhante. Contudo, era um ser angélico que com ele conversou, e assim Gideão diz que face a face o contemplou, vendo o anjo de Deus, e por isso se assustou. Pai, seja contigo, não temas, não morrerás, disse o Senhor a Gideão, porque o susto foi demais, e um altar a Deus erguendo, disse o Senhor, é paz. E naquela mesma noite, Deus a Gideão vem falar, dando-lhe as instruções para a idolatria eliminar, começando com Baal, para o seu altar destroçar. Pois o povo israelita estava em grande opressão devido à idolatria pelo culto ao Deus pagão, uma afronta ao Deus vivo, ao poderoso de Abraão. Gideão com seus 10 servos o mandado de Deus cumpriu, e assim durante a noite o altar de Baal destruiu, também o seu bosque cortou, e um altar ao Senhor erigiu. Quando os homens da cidade de madrugada se levantaram, vendo o altar derrubado, bem rápido já perguntaram quem teria feito aquilo, então respostas encontraram. Disseram que foi Gideão que o altar de Baal derrubou, e com isso uma multidão para a casa de Joás rumou, pois queriam matar seu filho, que ao Deus deles humilhou. Joás disse à multidão que o caso é com Baal,
portanto deixasse que ele castigasse esse tal, e a partir dali chamaram Gideão de Jerubbaal. Baal contenda com ele, pois derrubou o seu altar, era o que dizia o povo com a notícia do lugar, e até acharam eles que Baal iria se vingar. Daí os filhos do Oriente, junto com os midianitas, ajuntaram-se em Israel e também os amalequitas, para darem uma lição naquele povo israelita. Mas o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina para uma convocação, chamando os Abias Ritas, uma antiga designação. A tribo de Manassés, Gideão bem convocou, e a Azé e a Zebulon ele também arrolou, e com a de Naftali o seu exército aprontou. Mas antes de ele partir, com seu exército a guerrear, Gideão pediu ao Senhor para um sinal a ele dar, se seria por sua mão que Israel iria livrar. Gideão disse ao Senhor que um velo de lã traria, e lá na área da eira, ali mesmo colocaria, deixando a terra ali seca, mas o orvalho na lã ficaria. Levantando-se de madrugada, Gideão ao velo espremeu, e assim uma taça de água ele de pronto a encheu, mas na terra em redor o orvalho não apareceu. Gideão propõe a Deus para outra prova fazer, mas seria o inverso do que tinha proposto o seu ser, pois querendo a lã seca, o orvalho na terra quer ver. O Senhor mais uma vez deu prova do seu poder, assim a lã ficou seca, pois dele é o querer, mas na terra o orvalho ficou para Gideão crer. Junto à fonte de Arode, com Gideão se acamparam as tribos de Israel que ali se concentraram, pois sob a sua liderança jamais o subestimaram. O exército israelita, não tendo instrução militar, tinha apenas armas ineficazes e pouco apto para lutar, enquanto que o inimigo tem a vantagem a sobrar. 135 mil era o efetivo inimigo, que sabia se espreitar escondendo-se num abrigo e de repente mostrar-se impondo um cruel perigo. Mas o exército israelita tinha só 32 mil, a diferença era enorme para o inimigo viu, ou esta desigualdade Gideão não a mediu. E para agravar o quadro dessa triste situação, o Senhor chama Jerubbaal, o outro nome de Gideão, e ali fala com ele para dar-lhe sua instrução. O Senhor diz a Gideão que Israel tem muita gente, e que se vencesse a luta ficaria prepotente, achando que sua mão livrou da guerra iminente. Deus manda que Gideão venha ao exército anunciar que todo que for covarde para casa deve voltar, e que também os medrosos não queria vê-los por lá. Assim, 22 mil foram os que retrocederam, pois não criam no Deus que os pais obedeceram, e nos montes de Gileade eles ali se esconderam. Mas apenas 10 mil homens ficaram com Gideão, contudo Deus vem a ele propondo-lhe outra missão, porque bem obedecera a seu divino patrão. Deus diz que as águas deveriam o exército descer, já que ali ele mesmo é quem iria escolher os soldados valorosos aptos para combater. E quem bebesse da água, assim como lambe o cão, Deus manda que Jerubbaal fizesse essa distinção, colocando este à parte para ali não dar confusão. Já o que se abaixasse para de joelhos água beber, deveria ser separado, pois assim Deus quis fazer. Ele tem sua estratégia para aquele que nele crê. 300 foram os homens que a mão à boca levaram, e 9.700 para suas casas voltaram. Então apenas 300 foram os bons que ali ficaram. Com esses 300 homens, Deus promete vitória a dar, e que os tais midianitas em sua mão iria entregar. E quanto aos retrocedentes, com estes não vai ele contar. Deus reduziu esse exército porque ele não se engana, para que esta batalha não dependa de força humana, já que dele é a vitória e o poder dele emana. E naquela mesma noite, Deus a Gideão despertou, e para arraiar o inimigo, o poderoso lhe mandou, levando pura o seu moço, pois Deus assim o aprovou. Com cautela, Gideão aproximou-se do inimigo, e ouvindo uma sentinela contando um sonho a um amigo, e que na sua interpretação previa um grande perigo. Pois dizia a sentinela em sua interpretação, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, aquele filho de Joás, o valoroso varão. A sentinela pressagiou que Gideão vai triunfar, porque em suas mãos Deus iria lhe entregar o exército midianita e quem estivesse por lá. Tanto o relato desse sonho, bem como a sua interpretação, Gideão ali ouvira, crendo em sua explicação. Por isso adorou a Deus, demonstrando sua gratidão. Depois disso, Gideão a seu arraial retornou, e em 3 bons esquadrões os seus 300 separou, cada um com uma buzina, porque assim determinou. Também tinha cada soldado um cântaro vazio na mão, como uma tocha nela acesa. Foi esta a orientação, uma estratégia inusitada para qualquer esquadrão. Reunindo seus 300 para a orientação final, lembrou-lhes que atentasse para a hora do seu sinal, ao chegar ali próximo ao extremo do arraial. E perto da meia-noite, na pouca iluminação,
Gideão se aproxima com seu próprio esquadrão e ali fica aguardando os outros para a reunião. No arraial inimigo estava ali tudo tranquilo, tinha soldado dormindo e outro tirava um cochilo, e se havia algum ruído, é possível que fosse um grilo. Após ouvir o comando do valoroso Gideão, tocaram aquelas buzinas com rapidez de ação e quebraram aqueles cântaros que cada um tinha na mão. Assim os 3 esquadrões suas buzinas tocaram, e nas suas mãos esquerdas as tochas acesas aclararam naquela noite tão escura, e desse modo exclamaram: espada do Senhor e também de Gideão! Gritavam aqueles 300 num claríssimo vozeirão, cada um no seu lugar, ciente da sua missão. Ao ouvir as buzinas, os midianitas acordaram, gritando amedrontados, porque aquilo não esperavam. Ninguém sabia explicar, por isso se desesperaram. Contudo, eles pensaram que o inimigo era numeroso, por isso não entenderam aquele plano sigiloso, traçado por Gideão, que o tornou vitorioso. Deus fez que os midianitas contra si mesmos lutassem, por isso eles fugiram antes que se acabasse, indo para Zererá, que para lá se refugiassem. E assim até Bet-sita tinha midianita por lá, como também nos limites de Abel-meolá, que ficava acima de Tabate, indo ali para escapar. Mas os homens de Israel, de Azé e de Naftali e de todo Manassés saíram para perseguir os midianitas fujões que queriam escapulir. A tribo de Efraim, Gideão deu a missão para proteger as águas de Bet-bara e ao Jordão. E assim os midianitas sofreriam na sequidão. Cumprindo essa missão, os bravos efraimitas prenderam Oreb e Zeeb, 2 príncipes midianitas, e trouxeram as suas cabeças como troféu de conquistas. Mas a tribo de Efraim mostrou a sua indignação contra o líder dos 300, o valoroso Gideão, porque não foi convocada para o seu bom esquadrão. O interesse de Gideão consistia em encontrar os 2 reis midianitas, Zalmuna e também Zebá, pois cria que o Senhor Deus em suas mãos iria lhe dar. Gideão com os 300 continuaram a perseguir para que nenhum midianita viesse a fugir dali, mas a fome já abatendo, por pão vieram lhe pedir. Famintos e cansados por tamanha exaustão, Gideão chega a Sucote pedindo um pedaço de pão, mas isso lhe é negado e com pouca explicação. Aos moradores de Sucote, Gideão faz a demonstração, prometendo castigá-los ao término de sua missão, porque eles não quiseram dar-lhes pedaço de pão. Saindo dali de Sucote, a Penuel ele chegou, e seguido pelos 300, a tropa que o acompanhou, e ali impedindo o pão, o povo também lhe negou. E Gideão também falou aos homens daquele lugar: derrubarei esta torre quando eu em paz voltar. E assim com 2 cidades queriam ele as contas acertar. O exército midianita não contava com a resistência da tropa de Gideão e sua grande persistência, pois andar 80 quilômetros parecia uma demência. Esse exército midianita encarcou-se e refugiou com seus 15 mil homens, o número ainda que sobrou, porque 120 mil Gideão os desbaratou. Gideão sequer segue o caminho para o oriente de Naubar, e encontra os midianitas que estavam a descansar. Feriu ali muitos deles, mas os reis vieram escapar. Fugiram Zebá e Zalmuna, porém ele os perseguiu, e prendendo ali a ambos, nenhum deles jamais fugiu. Mas outros soldados escaparam, porque Gideão permitiu. E antes do sol nascer, a Sucote Gideão chegou, e ao líder da cidade, Zebá e Zalmuna apresentou, a cidade cujo povo pão aos 300 negou. Mas o desejo de Gideão era os líderes castigar os que moravam em Sucote, que pão vieram ali negar. Por isso trouxe uns espinhos que no deserto veio achar. Uma lição destes líderes Gideão de pronto deu, e era 77 os homens em quem ele bateu, porque negaram comida ao líder que Deus escolheu. Quanto à torre de Penuel, Gideão a derrubou, e aos homens da cidade esse chefe os matou, porque ao líder de Deus essa cidade o pão negou. E quanto aos reis midianitas, Zalmuna e também Zebá, Gideão matou os 2, não os querendo poupar. Aí os homens de Israel pedem para ele governar. Gideão era temente ao poderoso Jeová, responde ali ao povo que ele não governará, pois Deus sendo sobre eles, é ele quem os dominará. Gideão manda construir um éfode bem diferente, com o ouro dos despojos que ficou bem reluzente, mas o povo o adorando foi algo bem deprimente. Com a derrota dos midianitas, o povo de Israel sossegou, e por 40 longos anos essa gente não mais brigou, porque os seus inimigos, o seu Deus os derrotou. E foi em boa velhice que Gideão faleceu, a Israel novamente do Senhor se esqueceu, caindo na idolatria, no culto vil cananeu. A vitória de Midian, Samuel a mencionou, e no dos salmos de Asaf ele com alegria cantou, e até o profeta Isaías o dia dos midianitas o chamou. Gideão foi para todos um exemplo de valor, pois colocou sua fé em Deus o nosso Senhor.
Por isso teve bom êxito, e de Israel foi defensor. E chamado do Senhor exige pronta obediência, e agindo Gideão obteve benevolência, pois enfrentou os inimigos com estratégia e paciência. Quando o Senhor ordena, ele garante a vitória, e no final desta lida a ele daremos glória. Vá, leitor, nesta tua força, e segue tua trajetória. Eu digo amém.